Nesse período de isolamento social, enquanto alguns estabelecimentos estão fechados, muita gente tem conseguido diminuir os gastos. É um bom momento também para fazer um planejamento nas finanças. Sobre esse assunto, eu converso com a economista Josi Gomes, direto da casa dela, pela internet, que fala com a gente aqui sempre com boas dicas para nós. Josi, boa noite. É um momento de contenção, né? Todo mundo está vendo onde é que pode apertar o cinto, é necessário isso, rever gastos. Já estamos deixando de ter muitos gastos que normalmente passavam despercebidos, aquele gasto do cafezinho, do lanche toda hora, o almoço fora. Esses gastos a gente já deixou de ter. Mas é possível fazer um planejamento ainda melhor para passarmos por essa dificuldade, Josi? Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite a todos. Sim, preciso repensar o orçamento da família. Mais do que nunca, é necessário que a gente faça um replanejamento das finanças, né? E isso vai desde as despesas pequenas às maiores. Então, toda família tem um orçamento, né? Tem lá um teto de gastos para suas despesas. Água, energia, telefone, supermercado especialmente. Porque nesse momento, a maioria das famílias estão em casa. Então, deve ser feito um planejamento, especialmente na parte de alimentação, que é um dos gastos bem significativos, para que a gente consiga, né, Edson, superar essa crise. Então, cortar todos os gastos supérfluos, fazer uma análise realmente do que é necessário para suportar, isso, se possível, também fazendo uma certa reserva, porque a gente não sabe por quanto tempo vai durar esse momento, né, as reais consequências disso tudo. Então, todo cuidado, né, todo racionamento é necessário nesse momento. E, Josi, quais as dicas que você pode dar, por exemplo, para a gente que tem a conta do dia a dia, a conta do mês, né? Você falou aí de energia. Esse mês eu tomei um susto, porque como tem mais gente em casa, acaba ficando o ar-condicionado mais tempo ligado, a televisão mais tempo ligada, o ventilador, e eu tive um acréscimo muito grande na minha conta de energia. O que é que a gente pode fazer nos gastos que a gente não tem como fugir? Energia, água, alimentação, como você falou, qual é a sua dica? Bom, observa na conta de água e de energia e estabelece um teto. Vai ter que racionar, né? Racionar significa desligar mais o ar-condicionado, deixar as janelas abertas, se possível. Na conta de água também, o que é difícil, né, Edson? Porque realmente tem muita gente em casa e por mais tempo. Mas é necessário conscientizar-se de que é possível ainda assim racionar. Na parte da alimentação, como eu falei, estuda um cardápio. Põe na ponta do lápis exatamente o que irá consumir, quanto custa esse cardápio, qual o consumo necessário para esse período, sem exageros, sem desperdícios, sem supérfluo, né? Equilibra esse seu orçamento, essa sua renda, de forma mais racional possível. Há alguns custos que são significativos, que algumas famílias têm, como net, internet. Então, analisa todos esses contratos e vê se pode chegar num plano mais econômico, tá? Diminuindo mesmo radicalmente, é necessário, não tem como. Então, dá uma revisada aí nesses serviços. Substitui um serviço um serviço mais caro por mais econômico, tenta negociar esses contratos nesse momento. Temos aqueles que estão endividados também, por exemplo, com fatura de cartão de crédito para vencer, né, e teve sua renda diminuída ou até extinta, né? Alguns estão com o auxílio emergencial, o que é muito pouco, mas tem que utilizar, é o que se tem. Então, o que fazer? Alguns bancos estão gerando alguns benefícios, ou seja, postergando algumas dessas contas, negociando, ou seja, flexibilizando. Então, é importante que você tome conhecimento do seu banco, o que ele está ofertando, para que você faça um parcelamento, se for o caso, não pagar essa fatura toda de uma vez agora, mas parcelar esse débito é uma alternativa, não deixar de pagar, não aconselho deixar de pagar, porque vai virar uma bola de neve, fica mais complicado. Mas, se você puder, faça um parcelamento, vai até o banco, negocia, liga e tenta fazer um parcelamento. Não só da conta do cartão de crédito, da fatura do cartão de crédito, como também de empréstimos ou qualquer dívida que você tenha bancária. Isso também é uma alternativa.
Aluguéis para estabelecimentos comerciais que estão fechados. Entra em contato, né, com o proprietário do imóvel, tenta negociar também a redução desse aluguel. É possível, não significa dizer que será, que todos irão fazer, e que isso é regra, que isso é obrigatório. Não é obrigatório, tá? Mas pode ser negociado também. Ou seja, todas as despesas elas têm que ser revistas. Exatamente. E negociar, eu acho que essa sua dica é importantíssima. Eu, por exemplo, eu fiz uma listinha do que eu podia ou cortar ou negociar. E aí, você entra em contato, liga mesmo, diz, olha, não tem redução de salário, a situação é essa para todo mundo, então a gente tem que realmente se adequar. Então, acho que a dica principal que a gente pode dar para quem está acompanhando a gente é ligar, negociar. Em vez de cancelar, por exemplo, a internet, você precisa usar a internet, mas de repente você não precisa usar os 20 gigas, né? Você pode reduzir aí, a taxa vai diminuir, a empresa vai querer continuar, que você que seja cliente da empresa, né, Josi? Mas desde que você seja uma situação que você consiga pagar, né? Nesse momento, todos têm que dar as mãos, a gente tem que compreender a situação de cada um. A gente não pode negligenciar, né? Eu não posso, a situação está difícil, a crise chegou, vou ignorar, não quero nem atender. Não faça isso. Põe na ponta do lápis, exatamente como você fez, faça uma análise criteriosa de todos esses gastos, não há pequenas despesas, tudo é significativo nesse momento. Então, veja o que de fato você pode cortar, tá? E tornar mais econômico. A gente espera que essa fase passe, mas a gente não sabe exatamente quando irá passar e quais as consequências. Outra alternativa também, não só de gastos, mas aproveita esse tempo ocioso, faça cursos, há uma disponibilidade, né? Se você tem internet em casa, pesquise alguns cursos que você pode fazer gratuitamente. Muitas plataformas estão disponibilizando esses cursos, então é um momento de você também se especializar, de você se informar, né? O que você pode fazer na sua carreira. Busque alternativas que possam gerar renda também. Tem muita gente fazendo atividades em casa, né? O delivery está funcionando, então pode ser uma alternativa. Então, esse momento é um momento de você também fazer uma análise das suas atividades, daquilo que te gera renda. Buscar realmente a alternativa que complemente a sua renda. E assim a gente vai conseguir passar, não é isso, Josi? Muito obrigado pelas suas dicas, pelas suas orientações. Boa noite para você. Boa noite.